Levando em consideração a importância de combater os abusos dentro da Igreja Católica, o Vaticano publicou um documento explicando como os bispos devem agir diante desse tipo de situação. Um dos problemas dos escândalos de abuso envolvendo o clero na Igreja Católica acontece quando as vítimas contam aos bispos sobre o que aconteceu e eles não sabem como proceder. Com isso, é gasto muito tempo que poderia ser usado para fazer justiça em relação às vítimas e decisões pobres são feitas, comprometendo a validação do processo. Para evitar isso, o Vaticano publicou este manual em 6 línguas diferentes para explicar como os bispos devem agir diante desta situação. Tante volte ci chiedono cosa faccio. Muitas vezes eles nos perguntam: o que eu devo fazer? Esse é o motivo que pensamos e fomos questionados diversas vezes a fazer um guia prático para os bispos ou superiores que gerenciam esses problemas, para que, então, eles saibam como proceder e exatamente o que fazer para lidar com os diferentes estágios do problema. Os passos são conhecidos, mas as atitudes que devem ser tomadas diante destas situações são as mais importantes. Por exemplo, toda reclamação deve ser investigada e a vítima direcionada a prestar depoimento à polícia. Se o acusado for do clero e for descoberto cometendo abusos, o bispo também deve depor à polícia. O membro do clero acusado não pode ser transferido para outra cidade ou paróquia. A vítima e seus familiares não podem ser pedidos para manter silêncio, e eles devem ser atualizados sobre o desenvolvimento do processo. Nós não podemos deixar as vítimas no escuro. Temos que informá-las sobre o desenvolvimento e decisão final do processo. Caso contrário, estaremos cometendo uma falta de respeito com a vítima. Temos que dizer o quanto admiramos a coragem dela de falar, mas também devemos protegê-las mesmo depois do processo. Charles Cicluna é um dos principais autores do texto. O documento foi requerido pelos bispos ao redor do mundo, os quais participaram da cúpula contra abuso em fevereiro de 2019 em Roma, organizada pelo Papa Francisco. Agências mundiais mostram que a pandemia do coronavírus agrava outra crise mundial, a fome. Dados apresentados pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, e outras 4 agências globais, mostram que o coronavírus agravou outra pandemia, a fome. O relatório indica que em 2019 havia 690 milhões de pessoas em todo o mundo que passavam fome. No total, são 10 milhões a mais que em 2018 e 60 milhões a mais que em 2015. A FAO alerta que a pandemia pode levar mais 130 milhões de pessoas à fome crônica em todo o mundo. É uma situação que preocupa muito o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O relatório é claro: se o cenário atual continuar, não alcançaremos o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2, Fome Zero, até 2030. As previsões mostram o seguinte mapa da fome. A Ásia teria as pessoas mais desnutridas, com 381 milhões, seguidas por 250 milhões na África e 48 milhões na América Latina. Além disso, a FAO destaca que desde 2014 a fome crônica cresce no mundo e que a pandemia está intensificando as vulnerabilidades e insuficiências dos sistemas alimentares do mundo. Eles garantem que, embora seja cedo para avaliar o total de danos, há áreas do mundo em que a situação é drástica. Por exemplo, na África subsaariana e no sul da Ásia, 57% da população não consegue ter acesso a uma alimentação saudável. A Caritas pede à comunidade global que perdoe a dívida dos países pobres. A Caritas Internacional lançou seu relatório anual via Zoom. Eles pedem perdão de dívidas e espaço para um novo futuro global, especialmente no Oriente Médio. Um país em particular é um centro de trabalho humanitário na região, o Líbano. O diretor da Caritas no país explica que eles estão no meio de 2 pandemias, a Covid-19 e a fome.
Nossa presença aqui é graças à Caritas Internacional. É um chamado à comunidade para enxergar além da crise econômica e olhar para a crise humanitária que surgiu e que impactará toda a região, especialmente agora, com as sanções econômicas e a dívida. Ryan explicou que sua moeda está perdendo 80% de seu valor e os doadores não podem mais ajudá-los. Isso ocorre no momento em que eles triplicam os beneficiários que tinham antes do Covid-19. O Papa Francisco também falou sobre essa crise no final de junho. Particularmente o Líbano, no contexto de graves crises sociopolíticas e econômicas em que a pandemia se tornou ainda mais difícil. Pense, há crianças famintas que não têm nada para comer. Pensate che ci sono bambini con la fame, que não hanno da mangiare. O presidente da Caritas África do Sul também apelou à comunidade internacional, dizendo que a África atualmente é incapaz de se tornar um país economicamente saudável. Essa desvantagem é a dívida internacional, que já foi mencionada, o que, na melhor das hipóteses, é uma restrição severa ao crescimento e desenvolvimento da África. Em quase todos os lugares que você vai na África, a principal restrição à ação efetiva contra o Covid é a incapacidade de acessar o know-how, o material e outros recursos conhecidos por serem eficazes no tratamento da pandemia. Assim, o secretário-geral da Caritas apelou ao G20. Ele pediu que cancelassem a dívida internacional das nações mais pobres e realocassem o dinheiro para programas de desenvolvimento e fé que a Caritas Internacional está tentando desenvolver. Depois do intervalo, vamos mostrar a Salve Rainha cantada. A gente volta já.